Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thaísa. Hoje eu tô aqui a convite do pastor Fábio para a gente conversar um pouco a respeito das questões relacionadas ao Dia da Mulher, do 8 de março, e dos significados e daquilo que ele traz para a gente historicamente. É comum que o dia 8 de março seja associado principalmente a uma questão que aconteceu lá no começo do século XX, com as mulheres e um incêndio que aconteceu numa fábrica em Nova York, onde 125 mulheres foram queimadas dentro da fábrica porque elas reivindicavam uma série de direitos que eram necessários para aquela época, porque elas trabalhavam muito, porque elas não tinham os mesmos direitos que os homens. Foram, na verdade, nessa fábrica incendiados 125 mulheres e 21 homens, em sua maioria judeus. Apesar da gente associar essa data, na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Esse fato ele realmente ocorreu dessa maneira, ele ocorreu no dia 25 de março, mas essa reivindicação das mulheres ela é fruto de uma série histórica de várias questões e de vários protestos que vinham acontecendo desde o século XIX. E esses protestos que vêm acontecendo desde o século XIX, eles são importantes para a gente conseguir entender como que as mulheres conseguiram seus direitos ao longo do tempo. Essas mulheres que vinham questionando as coisas desde o século XIX, elas questionavam principalmente situações relacionadas à vida operária, ao fato de que elas não tinham direitos trabalhistas, ao fato de que elas não tinham direitos de propriedade. Então, por exemplo, se elas seu marido separasse dela, elas não tinham direito a ficar com a casa, por exemplo, ou a posse dos filhos, entre aspas, era do marido, e também ao fato de que elas queriam ter o direito de votar. E aí, mais para o meio do século XIX, quando os processos de escravidão ao redor do mundo vão acabando, várias vozes de mulheres negras vão se juntando a essas mulheres. Esses movimentos começam principalmente na Europa e nos Estados Unidos, mas eles vão se desenvolvendo ao redor do mundo. E aí várias mulheres negras se juntam a esse movimento, questionando as coisas, principalmente questionando inclusive o fato do que faz uma pessoa ser uma mulher. Uma das principais pessoas que questiona isso é uma mulher chamada Sojourner Truth. Ela nasceu escravizada nos Estados Unidos, mas ela se torna livre. E aí, em 1851, tem uma convenção por direitos das mulheres em Ohio. E ela fala, não queriam deixar ela falar naquele dia, mas ela sobe ao palco, ela pede o microfone. E ela questiona algumas falas de alguns homens que estavam lá naquele momento, que falavam que mulheres não deviam ter o direito de votar porque eram frágeis, ou não deviam ter o direito de trabalhar porque o lugar das mulheres na sociedade era outro, e era de fragilidade, de que elas precisavam de suporte, então elas não poderiam tomar decisões por elas mesmas. E aí o que vai acontecer é que a Sojourner ela sobe ao palco e ela fala que ela trabalhou no campo, ela colocou vários filhos no mundo, filhos esses que foram retirados dela para serem escravizados, para serem vendidos como escravos. Ela fala que ninguém nunca abriu a porta de uma carruagem para ela, ninguém nunca segurou uma porta para ela poder passar, ninguém nunca a tratou como uma pessoa frágil, e isso faz dela uma não mulher. Ela não é mulher porque ela não expressava a fragilidade que os homens esperavam que ela expressasse. Além disso, também faziam mulheres negras trabalharem de um jeito que não queriam deixar as outras mulheres trabalharem, porque essas mulheres negras tinham sido escravizadas. Então ela questiona a posição dela enquanto mulher negra naquela sociedade, mas também como que aqueles homens naquela convenção estavam dizendo que as mulheres não deveriam ter direito ou tomar decisões. E ela fala que fragilidade não era algo que estava relacionado a ela, isso não fazia dela menos mulher. Ainda nesse embalo desses diversos protestos, surgiram diversas revoltas na Rússia de 1917, aí especificamente no dia 8 de março, que é de onde vem essa data, de várias mulheres operárias que chegavam a trabalhar 16 horas por dia e que começam a questionar aquela sociedade por conta da falta de direitos que elas tinham. E aí essas mulheres, inclusive, vão ser massacradas pelo exército na época. Mas depois da Revolução Russa, essa data vai ser considerada como o Dia da Mulher Operária, porque eles vão reconhecer a luta delas a partir desse momento. E aí a gente tem o mês de março como, historicamente, um mês das mulheres e um mês de reivindicações de mulheres pelos direitos. Ao longo dos anos, é evidente que muita coisa mudou, que vários direitos das mulheres foram conquistados, que as percepções a respeito do papel da mulher são muito diferentes do que a gente via lá no começo do século XX. Mas a gente ainda tem muito trabalho para fazer. Segundo dados do Fórum de Segurança Pública, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre 2020 e 2021,
Foram cerca de 2.451 feminicídios no Brasil, que são aqueles homicídios que são relacionados ao fato da pessoa ser uma mulher, e cerca de 100.398 casos de estupro. Em sua maioria, os dois tipos de violência estão relacionados ao ambiente doméstico. Geralmente são provocados ou por pessoas da família ou por pessoas próximas à família. Outra coisa que também é importante perceber é que no ambiente doméstico, que geralmente se espera dessa mulher que ela tenha determinado tipo de papel na sociedade. As mulheres, em geral, elas gastam quase o dobro de horas do que os homens nas tarefas domésticas, tendo esses homens uma ocupação fora de casa ou não. Se a gente for pensar só em pessoas que não têm ocupação fora de casa, o número de tarefas domésticas para as mulheres que só ficam dentro de casa é infinitamente maior do que o número de tarefas domésticas realizadas por homens que só ficam dentro de casa. Pensando sobre isso, eu quero que a gente pense um pouco a respeito do texto que está em Hebreus 13, de 1 a 6. Vamos ler juntos. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal alguém poderia me fazer? Portanto, mulheres, algumas coisas precisam ser ditas. Tenhamos coragem. É necessário que a gente questione a sociedade a partir do nosso lugar. A gente, como mulher, sabe o que é ter medo de andar na rua. A gente sabe que a gente tem que ensinar as meninas a se proteger e isso não é normal, isso não é natural, isso não pode ser naturalizado. A gente precisa ter coragem de fazer aquilo que é necessário. Homens, é necessário que vocês conversem entre vocês. É necessário que vocês pensem a respeito das violências que estão sendo feitas com mulheres. Isso não é normal, isso não pode ser naturalizado. Como diz o texto, nós precisamos ter coragem de fazer aquilo que é correto, assim como o pastor Fábio disse no domingo. É necessário que a gente se levante e que a gente tome posições de coragem perante aquilo que tem que ser feito na sociedade. Nós somos a luz do mundo, portanto, nós temos que fazer a diferença. Homens, chorem com aqueles que choram, chorem com as mulheres violentadas, chorem com as situações de desigualdade, as situações de tristeza que essas mulheres têm sido submetidas. E mulheres, levantem-se, falem, é importante, é necessário. Nós não podemos continuar educando meninas para que se protejam e meninos para que sejam agressivos. Nós precisamos fazer alguma coisa e eu sei que Deus estará conosco nessas nossas decisões. Deus nos abençoe.